dia. Que a paz de Deus seja no coração de cada um de vocês. Uma alegria estar contigo. Mais um dia que Deus nos deu vida, não é? Para podermos viver o dia e principalmente iniciar o dia na sua presença, prestando um culto a Deus em agradecimento por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele continuará fazendo. Pessoal, vocês sabem, ou pelo menos a grande maioria sabe, nós estamos conversando sobre a famosa oração do Pai Nosso, não é? Com certeza a oração mais conhecida do mundo. E nós estamos refletindo em trechos do Pai Nosso. Hoje nosso terceiro encontro a respeito do Pai Nosso. Eu gostaria de incentivar você que não pôde estar conosco nos outros dois encontros, ou em um dos últimos dois encontros, para que acesse o nosso canal no YouTube e você possa lá ali assistir a pregação, ser abençoado, abençoada e compartilhar com alguém que você sabe que precisa, tá? Bom, a oração do Pai Nosso, à medida que nós vamos explorando e refletindo, nós percebemos que, além de ser um guia para nos ensinar a orar, o Pai Nosso também vai revelando o tipo de pessoa que eu e você, como filhos de Deus, deveríamos ser, ou então deveríamos nos tornar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho no versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. A grande maioria de nós não precisa nem necessariamente ler, não é? Porque já sabem de decor. É a passagem onde diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse versículo ele tem duas partes, não é? A primeira parte fala a respeito do perdão que eu e você precisamos receber da parte de Deus. Não é? Então nós vamos até Deus e nós pedimos perdão. A segunda parte diz do perdão que nós precisamos entregar às pessoas. E é essa segunda parte que mais nos dói, não é? Mais nos incomoda, porque todos nós gostamos da ideia de sermos perdoados. Porém, a ideia de perdoar quem nos feriu, aí já é outra história, não é? Nós já temos alguma resistência a respeito disso. A verdade é que todos nós, ao decorrer da vida, vamos carregar lembranças de palavras que nos machucaram, que feriram nosso coração. Vamos carregar tristeza a respeito de situações que nós vivemos, decepções em pessoas que traíram nossa confiança. Enfim, ao longo da vida nós vamos, entre aspas, né? Mas é uma verdade, colecionando alguma dessas tristezas, decepções e frustrações. E à medida que os anos se passam e nós não praticamos o perdão, esses sentimentos, não é? Essa falta de perdão, ela não fica parada no nosso coração como se nós de fato conseguíssemos colocar de lado e apagar isso. A verdade é que aquilo fica cozinhando dentro de nós, não é? E acaba se transformando em ressentimentos, amarguras, desejo de vingança muitas vezes, não é? E muitas pessoas acabam até sofrendo de doenças, não é? Tanto psicossomáticas, ansiedade, depressão, e algumas pessoas até se manifestam através de doenças na pele, não é? Autoimune, porque a verdade é que a falta de perdão, ela não faz bem para o nosso coração.
para a nossa alma e para o nosso corpo. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em duas perguntas. Tá? A primeira é: o que significa perdoar os nossos devedores? Não é? E o que perdão tem a ver, então, com dívida, devedor? E por que Jesus considera essencial que os seus filhos perdoem, ao ponto da oração do Pai Nosso nos trazer essa realidade? Tá? Antes de eu continuar, eu gostaria de fazer algumas ressalvas a respeito do tema, para que ninguém entenda perdão como permissividade. Tá? A primeira ressalva que eu gostaria de fazer a respeito do perdão é que perdoar uma pessoa não significa que você está concordando com o mal, com o pecado que ela praticou. Tá? O pecado continua sendo pecado e o mal continua sendo mal. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Da mesma forma, perdoar alguém não significa que você vai abrir mão da justiça. Dependendo da situação, você pode perdoar uma pessoa, mas você vai tomar as providências cabíveis. Por exemplo, chamar a polícia, não é? Registrar um boletim de ocorrência, e coisas nesse sentido. Então, de novo, uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode perdoar, mas você não vai abrir mão da justiça, do que é certo. Tá? E perdoar também não significa que a confiança, ou que você tem que restaurar a confiança imediatamente. Porque perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu, não é? A confiança, ela é construída através do tempo. Então, quando ela é quebrada, ela não vai ser construída imediatamente, porque ela nunca foi. Não é? O que vai acontecer é que ela pode sim ser reconstruída, mas vai exigir um real arrependimento, extremo empenho, mudança e dar tempo ao tempo. Ou seja, é um processo. É um processo longo e é um processo que vai pedir muito de nós. Tá? Bom, dito essas ressalvas, nós podemos ir para o nosso primeiro ponto, que eu quero dizer é: perdoar é cancelar uma dívida. É interessante, não sei se você já teve a curiosidade, mas quando você procura no dicionário o significado de perdoar, você vai ver que o dicionário ele faz uma relação entre perdão e dívida. Tá? E quando nós lemos a Bíblia, né, nós vemos, como acabamos de ver no Pai Nosso, que há mais de 2000 anos atrás, Jesus já nos apresentava o perdão com essa relação. Perdão e dívida. Não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não sei se você um dia já havia feito essa relação, de que perdão, não é, tem a ver com uma dívida. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas na prática nós aprendemos e agimos dessa forma. Tá? A ideia é que quando alguém faz um mal contra você, quando alguém peca contra você, surge um sentimento dentro de nós de que aquela pessoa agora está nos devendo. Então, na prática, se alguém faz algo contra nós, nos fere, nós usamos muito o termo "você vai ter que me pagar". Não é? A pessoa me fez algo, você fala: não, essa pessoa vai me pagar. Ela vai ter que me pagar. Então veja, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas na prática nós já relacionamos o perdão com uma dívida que foi criada. Então isso é extremamente importante que você entenda. Todas as vezes que o mal é feito, que o pecado é feito, existe uma dívida. Tá? Se cria uma dívida. E nós queremos que a pessoa pague, e nós podemos cobrar essa dívida de diversas formas. Tá? Nós podemos tratar a pessoa com frieza, nos distanciando dela. Nós podemos cobrar a pessoa jogando o passado na cara dela. Nós podemos cobrar a pessoa fazendo ela pagar na mesma moeda, ou seja, o que ela fez contra nós, nós vamos fazer contra ela. Não é?
Nós também cobramos as pessoas, isso é muito peculiar, não é? Acompanhando a vida da pessoa, esperando que algo ruim aconteça com ela. Então, outro termo que de forma comum nós ouvimos por aí é que quando alguém que te fez alguma coisa, te feriu, não é? Se dá mal, as pessoas falam, bem feito, não é? Mereceu. Por que mereceu? Porque ela tem uma dívida com você. E você, no fundo, quer que a pessoa sofra o suficiente ao ponto de você sentir que a dívida foi paga. Isso, quando nós não falamos, merecia mais, não é verdade? Merecia mais. Então, é exatamente esse tipo de ideia que Jesus está nos apresentando, quando no Pai Nosso, Ele relaciona perdão com dívida. E aqui nós estamos falando do Pai Nosso, mas você vê isso acontecendo na Bíblia em outras passagens, como Mateus 18. Onde, de novo, Jesus, quando Ele fala sobre perdão, Ele relaciona com uma dívida. Tá? Eu quero que isso fique muito claro para você. Imagine que um amigo vá na sua casa, tá? Vai almoçar na sua casa hoje, tá bom? Em determinado momento na sua casa, ele esbarra lá numa luminária, num abajur e quebra isso. Não é? Caiu, quebrou. E, obviamente, esse abajur ele tem um custo, não é? Vamos colocar aqui R$50, vai? Comprou na Shopee, mais baratinho. Que é um abajur mesmo bonito, legal. O que no Brasil, na verdade, está barato, né? Mas você achou um legal ali por R$50, não é? Então perceba, a ação do seu amigo causou um prejuízo na sua vida. Tá? Aquilo que ele fez causou um prejuízo real na sua vida. E diante dessa situação, você tem basicamente duas opções, tá? A primeira opção é, você diz para ele, olha, gosto muito de você, tanto que eu te convidei para vir na minha casa, mas, cara, eu tinha acabado de comprar essa luminária aí, não é? Esse abajur. E você vai ter que pagar, mano. Você vai ter que pagar esse prejuízo aí, né? É R$50. Então a pessoa, ela vai assumir o prejuízo, você vai cobrar dela, ela vai assumir o prejuízo e ela vai pagar R$50 para você. E você tem a condição ali, então, de comprar uma luminária nova, né? De restabelecer ali o que havia acontecido. A outra opção é que você vai olhar para esse amigo teu e falar, cara, fique em paz, né? Fique em paz, não tem nada, eu te perdoo, não se preocupa com isso, né? Vamos para almoçar, vamos nos divertir aqui. Tá? Quando você perdoa seu amigo, isso não vai fazer com que a lâmpada, né, a luminária, se conserte sozinha e volte para a mesa que ela estava. Ou seja, o prejuízo ainda existe. Né? O que foi quebrado continua quebrado. Só que agora quem vai ter que pagar esse prejuízo é você. Né? Então, quando você perdoa alguém, significa que você decidiu assumir o prejuízo daquilo que foi quebrado. Tá? Então, sempre que você perdoa, você está cancelando aquela dívida e assumindo o prejuízo do que foi feito. Tá? Então, perdoar é olhar para a pessoa que nos fez algo, não é? Que nos prejudicou, que nos feriu, que cometeu o pecado contra nossas vidas, o mal contra nós, que quebrou algo em nós, não é? E dizer para ela, fala, olha, eu te perdoo, eu não vou te cobrar a respeito disso. Tá? Eu vou assumir esse custo, segue a vida normal. Segue a sua vida normal. Tá? Então grave isso para a sua vida. Todas as vezes que o mal é praticado, uma dívida é criada. As atitudes das pessoas causam prejuízos reais em nossas vidas. Tá? E você sempre tem duas opções. Tá? Perdoar ou não perdoar. Independente da opção, sempre vai envolver algum grau de sofrimento. Porque alguém tem que pagar a conta. E pagar a conta dói. Pagar a conta dói. E então você consegue
compreender o porquê perdoar pessoas é difícil para nós. É difícil. Tá? Porque custa caro emocionalmente. Porque envolve sofrimento. Envolve pagar uma conta. E muitas vezes essa conta é cara demais. É cara demais. Tá? Então, perdoar é cancelar uma dívida. Tá? Perdoa as nossas dívidas. Né? Por que dívidas? Porque nós pecamos contra Deus. Então nós temos uma dívida com Ele. Então nós estamos pedindo para que Ele nos perdoe. Por quê? Porque nós não conseguimos pagar essa dívida que nós temos com Ele. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pessoas que fizeram mal contra nós. E nós estamos assumindo também a dívida delas. Tá? Bom, se perdoar é cancelar uma dívida, né, a respeito da pessoa que nos feriu, isso significa que o perdão, ele não se inicia no sentimento, ele se inicia com uma decisão. Você decide perdoar. Tá? Você decide perdoar a pessoa. E quando você decide perdoar alguém, você está assumindo basicamente um compromisso de pelo menos 3 atitudes. Tá? A primeira atitude é parar de cobrar diretamente a pessoa. É muito comum nós dizermos que perdoamos uma pessoa e continuar tratando ela como se ela tivesse ainda dívida conosco. Tá? Então, pensar aí na vida de um casal. A pessoa diz que perdoou, mas sempre que tem oportunidade joga o passado na cara, né? Joga o que aconteceu na cara de novo. Então você fala assim, não, peraí, não havia perdoado? A dívida não tinha sido paga? Então por que você está cobrando ela de mim? É como você ir numa loja, a loja fala, você não deve mais nada, e depois você visita a loja para comprar alguma coisa, na hora de pagar fala, isso aqui que você está devendo. Falou, ué, mas você não tinha falado que estava quitado? Você vai cobrar de novo? Não é? Então, é comum nós falarmos que perdoamos, mas nós jogamos o passado na cara. Nós fazemos comentários sarcásticos, né, dando aquela garfadinha, né, aquela cutucada. Podemos exigir mais da pessoa, né, pegar no pé da pessoa, procurar erros para ficar incomodando, pressionando a pessoa. Usamos de frieza. Enfim, nós tentamos punir a pessoa de alguma forma, porque no fundo você diz que perdoou, mas não decidiu verdadeiramente perdoar. Então, quando você perdoa alguém, você decidiu perdoar alguém, você está assumindo um compromisso consigo mesmo. Tá? Consigo mesmo. Eu não vou continuar usando o que a pessoa fez para mim como uma arma contra ela. Essa é a primeira, quando você decide perdoar, é uma das primeiros compromissos que vai assumir consigo mesmo. Ou seja, pode vir à vontade, sim, de você usar aquilo que ela fez contra a arma, só que você decidiu perdoar. O segundo compromisso que você vai assumir é parar de cobrar por meio de outras pessoas. Tá? Talvez você não vá lá jogar o passado na cara da pessoa, mas você vai usar toda oportunidade que você tiver, e a que você não tiver, você vai criar a oportunidade, para destruir a imagem da pessoa diante dos outros. Né? Então, como eu disse, qualquer oportunidade, ou então você cria a oportunidade, você vai fazer questão de contar o que aconteceu para todo mundo. Não é? E ali você vai destacar tudo de pior que aquela pessoa tem, o que ela fez, e você vai martelar isso. Você pode estar andando, né? Você estava passando assim e de repente ouviu o nome da pessoa numa roda de conversa. Você nem participa daquela roda de conversa, né? Mas você vai querer entrar lá e falar, vocês estão falando de fulano? Então, eu não queria comentar.
Mas já que vocês, não é, estão falando, não é, e desce a lenha lá. Percebe? É novamente querer cobrar a pessoa, né, através de ferir a identidade, a imagem dela, para que você sinta que, sei lá, que ela está pagando o que fez contra você. Só que se você decidiu perdoar, não é ela que tem que pagar, você assumiu o prejuízo, se lembra? Você decidiu não cobrar mais isso. Tem pessoas que, talvez até sem perceber, por exemplo, no nosso contexto de igreja, a pessoa procura uma liderança, porque algo aconteceu com ela, ela precisa de ajuda, né? Ela quer ajuda para lidar com isso. Só que, logo no início da conversa, você percebe que o objetivo da pessoa ali não é buscar ajuda para conseguir atravessar esse momento difícil. Na verdade, o que ela está querendo fazer ali é colocar você também contra aquela pessoa, né? Então você percebe que as pessoas começam a formar grupos, né? Se alguém fez um mal contra você, tipo assim, eu não vou passar por isso sozinho, né? E você então começa a campanha difamatória e você começa a aliciar outros, né? Aliciar outros. E isso vira uma confusão tremenda, porque muitas vezes um problema que era entre, sei lá, 2 pessoas, 4 pessoas, de repente você já tem dois blocos de 15 pessoas brigando entre si, sabe? Porque uma pessoa no intuito de fazer a outra pagar foi aliciando aqui, e a outra pessoa no intuito de se defender foi aliciando aqui, né? Cada um montando seu exército, certo? E agora você tem pessoas, né, divididas e brigando. Percebe? Isso, por exemplo, em família é comum também, né? Muito comum, infelizmente. E aí você tem uma família totalmente dividida, certo? Então, quando nós decidimos perdoar alguém, nós não vamos transformar a dor que nós sofremos em uma campanha difamatória a respeito, tentando destruir a imagem da outra pessoa. Tá? E o terceiro compromisso que você vai assumir consigo mesmo é parar de se cobrar dentro da sua mente. Talvez aqui seja o mais difícil, pelo menos para mim é. Tá? Que é aquilo que acontece na nossa própria mente, na nossa própria consciência, sabe? Então você, dependendo do quanto essa situação te afetou, você passa o dia, né? E quando se deita para dormir, ainda está pensando a respeito disso, e você repete na sua mente inúmeras vezes o que aconteceu. Você fica ruminando isso, né? Ruminando isso. Né? Quem aqui nunca ficou recriando a conversa? Imaginando o que você poderia ter dito, né? O que você deveria ter feito naquele momento, né? E nós ficamos revivendo aquilo que aconteceu, e nós revivemos aquilo que aconteceu, né? Nós fantasiamos a pessoa sendo humilhada, nós fantasiamos a pessoa fracassando, sofrendo, né? Então, nós ficamos alimentando esse tipo de pensamento na nossa mente, porque nós estamos cobrando essa pessoa, nós ainda queremos cobrar essa pessoa, né? E dessa forma, então, nós mantemos sempre a ferida aberta, ela sempre está fresca e sangrando, porque nós sempre estamos cutucando a ferida, não é? Agora, é óbvio que decidir perdoar uma pessoa não significa que não haverá lembranças do que foi feito. Até porque nós não temos poder de controlar nossos pensamentos. Os pensamentos simplesmente surgem na nossa cabeça, certo? E você não tem controle sobre isso, tá? Por exemplo, se eu disser aqui, não pense no Fusca azul. Para não pensar, você pensou. Percebe? O pensamento, ele vem. Você não tem controle, de fato. Tá? Mas tem uma frase que eu gosto muito, e eu já procurei quem é o autor, e eu não consigo descobrir, de fato, com certeza. Mas ela diz assim, nós não podemos impedir os pássaros de voar sobre a nossa cabeça,
mas nós podemos impedi-los de fazer ninho na nossa cabeça. Não é? Então não dá para você impedir que os pensamentos venham, mas você pode impedir de ficar alimentando, para que eles criem ninho na sua mente. Não é? Para que eles criem um ninho na sua mente. Não é? Então veja, perdoar não se inicia com o sentimento, começa com uma decisão. E quando nós decidimos, à medida que o tempo vai se passando, os sentimentos vão sendo tratados ao longo desse caminho. Tá? É óbvio que a dor dificilmente vai passar imediatamente, não é? É claro que você precisa reafirmar sua decisão de perdão diversas vezes, né? Talvez você veja a pessoa e você na sua cabeça pense, eu perdoei, eu decidi perdoar Jesus. Não é? Então você reafirma a decisão diversas vezes, não é? Mas o ponto é, queridos, o cristão, ele não espera ter vontade para perdoar, ele decide perdoar, né? Nós abrimos mão da cobrança, assumimos o prejuízo e deixamos a justiça na mão de Deus. Não é? Na verdade, é exatamente isso que o Pai Nosso está nos dizendo, né? Perdoa as nossas dívidas. Por quê? Porque nós perdoamos os nossos devedores. Porque nós perdoamos nossos devedores. E aqui nós podemos avançar, não é? Porque talvez você se pergunte, por que é que eu tenho que perdoar quem me feriu? Por que eu tenho? Eu quero que sofra mesmo, entendeu? O que eu puder, eu vou regaçar a imagem dessa pessoa. Eu não quero perdoar, não, certo? A Bíblia nos responde, tá? E você pode encontrar talvez o texto mais direto a respeito disso, é Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim, sejam compreensivos uns com os outros, e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, para um cristão, este é o motivo pelo qual nós perdoamos. O Senhor nos perdoou. E agora nós também devemos perdoar. Então, você perceba que Paulo, quando ele escreveu esse versículo, ele não está dizendo, ó, perdoe as pessoas que merecem. Ele está dizendo, ó, perdoem porque vocês foram perdoados. Eu quero fazer uma ressalva aqui para que você não compreenda de forma errada. A Bíblia não está incentivando nós fazermos uma barganha com Deus, né? Do tipo, Deus, ó, seguinte, então eu vou perdoar aquele infeliz. Já perdoei aquela bênção, né? E agora o Senhor vai perdoar essa coisa que eu fiz aqui também, certo? Então a gente vai fazendo esse jogo. Eu perdoo, o Senhor me perdoa, a gente vai fazendo uma troca. Trocar figurinha com Deus, tá? Não é isso, não é sobre isso. O que a Bíblia está nos ensinando é que o perdão que foi recebido em nossas vidas, não é? Ele vai começar a produzir em nós uma disposição para perdoar pessoas, né? Ou seja, um cristão, ao longo do seu amadurecimento, ele vai se tornando cada vez mais disposto a perdoar. Então não é sobre você barganhar com Deus, é sobre uma natureza que está sendo transformada. E você está cada vez mais compreendendo o Evangelho, cada vez mais se tornando parecido com Cristo, então cada vez mais você está disposto, inclinado a perdoar pessoas, Não? Quem foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, queridos, não consegue enxergar a falta de misericórdia como algo normal. Porque no final das contas você precisou de misericórdia. Então, a razão pela qual nós perdoamos pessoas não é porque elas merecem. Não é porque elas merecem. Tá? Mas é porque nós fomos perdoados. Porque nós fomos perdoados. Então, se lembra da ilustração da lâmpada? Seu amigo foi na sua casa, quebrou lá uma lâmpada.
uma luminária, e você tinha duas possibilidades: você poderia perdoar e assumir a dívida, ou então você não iria perdoar aquela pessoa e ela assumiria o custo. Agora, vamos trazer essa dinâmica para a nossa vida, nós e Deus, certo? Nós pecamos contra Deus constantemente. Todas as vezes que nós decidimos fazer a nossa própria vontade, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Pensamentos, falas, ações egoístas, individualistas, né? Enfim, constantemente nós tropeçamos, falhamos e pecamos contra a vontade de Deus, contra as leis de Deus, contra as ordens de Deus. Ou seja, você foi na casa de Deus, você não quebrou a lâmpada, você explodiu a casa, você está entendendo? E, Deus tem duas opções. A primeira é: você é muito querido, você é um filho, mas o que você fez é muito grave. Não é? O que você tem feito é muito grave. Então você vai ter que pagar pelo que você fez. Não é? Só que a dívida que nós criamos, ela é tão alta que o custo dela é a morte. Não é? É o distanciamento eterno de Deus e a morte de uma alma. Não é? Então o custo é uma alma, basicamente. Não é? A dívida é muito grande. Ou então Deus poderia falar: olha, eu te perdoo. Eu não vou mais te cobrar pelo que você fez contra mim. Só que lembra, quando alguém perdoa, o problema não é resolvido, o prejuízo não é resolvido. Quem perdoou vai ter que resolver isso aqui. Vai ter que pagar esse prejuízo. E qual é o custo do que nós fizemos para Deus? Custa a vida, não é? Ou seja, se Deus nos perdoou, Ele vai ter que pagar essa luminária aqui. O valor dela é a vida. Jesus, então, foi até a cruz e pagou. Pagou o preço. Percebe? Você consegue perceber a lógica da cruz? Não é? Ele te perdoou, Ele nos perdoou, não é? E aí Ele teve que pagar esse prejuízo aí. Porque é assim que funciona a lei do universo. Deus criou assim. Deus criou dessa forma. Então, na cruz, Ele paga o custo. E nós cristãos, não é, usamos um termo que na cruz Deus pagou. Não é? Tudo foi pago na cruz. Percebe? Por que foi pago? Porque tinha uma dívida. Não é? Porque tinha uma dívida. Não é? Então Jesus tomou sobre si a nossa culpa e Ele foi lá e pagou a dívida que nós tínhamos que pagar, ou seja, Ele morreu no nosso lugar. Não é? Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Não é? Seria um preço muito caro para nós. Não é? Então Deus cancelou a dívida porque Cristo foi lá, né, na loja do universo e falou: eu vim aqui para pagar. Não é? É por isso que Paulo em Colossenses fala: lembre-se, Deus te perdoou. Ou seja, você também tinha feito uma dívida. Tá? E você também não merecia. Você também não merecia. Tá? Então, quando nós olhamos para a pessoa que nos feriu, é claro, você vai enxergar muitas razões para continuar cobrando essa pessoa. Você, claro, vai enxergar, porque de fato ela te feriu, ela fez algo contra você. Estou falando aqui de uma situação real, né, irmão? Não vamos começar com milindre também, porque hoje as pessoas... Você não olhou para a pessoa, pronto. Parece que você bateu na mãe dele. Estamos falando de pessoas maduras aqui, que de fato... alguém feriu, pecou contra você, o mal foi feito, houve um prejuízo, certo? Então, quando nós olhamos para a pessoa, nós enxergamos diversas razões pela qual nós vamos continuar cobrando ela. Porém, quando nós
olhamos para a cruz, aí você tem que encarar a realidade, que é, você também é um devedor. Você também é um devedor. Você também fez mal para alguém. Não é? Então, a cruz, ela não torna pequeno, não é, o que fizeram contra você. Ela não diminui sua dor. Não é? O que a cruz mostra é o tamanho da misericórdia que Deus ofereceu para você. O tamanho do perdão que você recebeu. Então, por isso o cristão, ele não perdoa alguém porque a pessoa merece. Ele perdoa porque ele também não merecia. Mas foi perdoado por Cristo. Nós somos perdoados e agora, então, nós perdoamos outros. Então, é sobre coerência da fé, certo? Perdão é sobre coerência. É sobre certo pelo certo, sobre usar uma balança. Igual, eu fui perdoado sem merecer, então eu perdoo pessoas mesmo que elas não mereçam. Porque aquilo que eu recebi pela graça e de graça, eu entrego de graça pela graça, digamos assim. Percebe? Eu quero concluir com uma ilustração para que você compreenda, né, e a gente consiga fechar isso. E só um disclaimer, de novo, irmãos, eu não quero aqui diminuir a dor de ninguém, né? Acabei de dizer no início da pregação que perdoar custa caro, emocionalmente é caro, envolve sofrimento, ninguém está diminuindo a dor de ninguém. Tá? Nós só estamos, né, refletindo sobre o perdão. Né? Mas, cara, eu não consigo nem imaginar o que cada um pode ter aqui de história, né? De vivência, na verdade, e de quanto esse processo pode ser duro na sua vida. Não é? Imagine que você descobrisse, não é, que um parente distante morreu, né? Você tinha visto ele uma vez na sua vida, e ele deixou uma herança para você trilionária. Não é? Você recebeu esse telefonema aí. Então você virou trilionário de um minuto para o outro. Em 5 minutos que você descobriu que recebeu aí R$1 trilhão, né? Um amigo teu ou uma pessoa te liga e fala: ô Samuel, rapaz, lembra aquele vintão que eu estou te devendo? Então eu vou te pagar, que esse mês está difícil, cara. Esse mês está difícil, mas ó, eu vou pagar os vintão, não é? Veja, a dívida é real, né? É R$20, R$20 é dinheiro, certo? Custa, não é? Cara, mas depois que você recebeu R$1 trilhão, né, você não vai viver agarrado a 20 conto, entendeu? Do tipo, no outro dia fala: e aí, meu irmão? Cadê o vintão? Né? Espera um pouquinho, eu quero esses 2 carros aí, pode? À vista, à vista, à vista. Vintão, irmão, você não vai ficar agarrado mais em R$20. Não porque os R$20 deixaram de existir, esse prejuízo ainda existe, né? Mas porque a riqueza que você recebeu mudou a maneira como você olha agora o valor que te deve. Você se tornou tão rico que agora a forma como você olha para quem te deve mudou. Tá? Mudou. É isso que o Evangelho faz conosco. Tá? É exatamente isso que o Evangelho faz conosco. O mal que fizeram contra você, ele é real. Ele continua. A dor é real, a dívida é real. Mas na cruz nós recebemos uma herança infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, não é que você perdoa porque a dívida do outro é pequena. Você perdoa porque a misericórdia que Deus te deu é maior. Entendeu? E aí você não vai viver agarrado em R$20. Porque aquilo que você recebeu, o perdão que você recebeu, cara, ele é trilionário. Você está entendendo? Trilionário, cara. Aqui a gente está pondo um valor numa alma, mas a gente sabe que, cara, é inestimável. Uma alma... Aquilo que nós recebemos é muito grande para que nós ainda venhamos viver agarrado em R$20. Em R$20.
Então, o cristão, ele não perdoa olhando para as pessoas, ele perdoa olhando para a cruz. Olhando para a cruz. Porque, querido, se você olhar para as pessoas, não perdoa ninguém não. E não se esqueça de colocar um espelho. Se as pessoas olharem para você, elas deveriam te perdoar? Ou você nunca feriu ninguém? Ou você é um santo? Um santo que Deus esqueceu na terra, não levou ainda. Tá. Então é esse tipo de reflexão, de humildade e coerência que o Evangelho traz para nossas vidas. Né? Tipo assim, você quer botar uma régua nas pessoas? Então eu vou te medir com a mesma régua. Eu vou te medir com a mesma régua. Por isso o Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas. Porque eu estou perdoando quem me deve, entendeu? A régua é essa, eu perdoo. Porque eu preciso de perdão. Eu preciso de perdão. Então, o nosso refletir e praticar, eu gostaria que você olhasse para o seu coração, identificasse quem você ainda mantém como devedor no teu coração. Né? E decida perdoar essa pessoa. Né? Dessa forma você está obedecendo a Deus e livrando seu coração desse veneno amargo que é a falta de perdão. Falta de perdão, queridos. Se for seguro e sábio, porque às vezes nós estamos falando de abusos, né? E aí não é seguro e nem sábio você procurar essa pessoa, né? Então você perdoe em seu coração e siga seu caminho. Mas se for seguro e sábio, busque reconciliação. Busque reconciliação. Né? Se eu não me engano é em Romanos, a carta a Romanos que diz: o que depender de você, meu querido, esteja em paz com todos. Esteja em paz com todos. E agora, gostaria que você orasse a respeito do que Deus falou ao seu coração através da sua palavra. Esse é um tema delicado, ele envolve sofrimento, envolve dor, mas também tem o poder de nos libertar de cadeias. Falta de perdão é como você tomar um veneno esperando que o outro morra, querido. Quem está intoxicado é você. Então hoje você tem a oportunidade de buscar em Deus o entendimento, a força e a capacidade necessária para decidir perdoar e começar a libertar seu coração dessas correntes pesadas. Então fique à vontade, alguns minutos para que você possa orar a respeito disso.